Bom dia, 1 Crônicas capítulo 2, de Jacó, ou Israel, até Calebe, o filho de Ur. 1 Crônicas capítulo 2 inicia-se com os nomes dos filhos de Jacó, que mais tarde passou a se chamar Israel. Por ordem de nascimento, Judá tornou-se o mais proeminente, embora o mais velho fosse Ruben, que perdeu sua primogenitura e, portanto, seus privilégios de primogênito. Como o primeiro filho da esposa favorita de Jacó, Raquel, José poderia ter levado a honra como tribo do primogênito, mas seus descendentes estavam divididos entre as tribos de Efraim e Manassés, uma vez que esses nasceram no Egito por causa de seus irmãos que o jogaram no poço, e lá foi levado cativo para o Egito, uma história que nós já conhecemos muito bem. A graça de Deus está sempre em ação, e assim vemos que ele escolheu Judá para chegar ao Messias. E todos os 3 primeiros filhos de Judá tiveram uma mãe cananeia. Depois, os 2 primeiros filhos de Judá foram mortos pelo Senhor, que viu que seus corações não eram bons. Então vemos agora mais 2 filhos com sua nora Tamar, que também era cananeia, e que até se disfarçou de prostituta para poder deixar a herança dela para o Senhor, já que conhecia as promessas e confiava nelas. Dela nasceram Pérez e Zerá. Pérez é o que dará continuidade à linha principal por meio de Esrom, já a linha de Amuel é secundária. Os filhos de Zerá constituem outra alternativa. Isso não significa que não tiveram importância. Eles foram homens sábios em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, e também foram músicos nos títulos dos Salmos 88 e 89. A única coisa é que eles não foram ancestrais da linhagem dos reis. Carmi deve ser uma pessoa de geração posterior. Ele é mencionado unicamente por ser o pai de Acar, outro caçador de desgraça, o que pegou a capa de Acã, lembram? Assim, prossegue-se o ramo alternativo: Zerá e Zabdi ou Zinri, a Carmi e a Acar. Retornando agora à linhagem principal, nós temos Pérez, que gerou a Esrom, que teve 3 filhos, Jerameel, Rão e Quetubai, ou também mais conhecido como Calebe. Desses 3, a linha de Rão é a principal, pois é dela que vamos ter Calebe. A descendência de Rão segue até chegar em Boaz e Jessé, o pai de Davi. Dos versículos 13 a 17, nós temos os nomes dos 6 irmãos mais velhos de Davi e suas 2 irmãs mais velhas, Zeruia e Abigail. Essas 2 irmãs eram provenientes de um casamento anterior de Jessé, pai de Davi, visto que, de acordo com 2 Samuel 17, 25, o pai delas era Naás. Presume-se então que Jessé se casou com a viúva de Naás. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael, que eram aproximadamente da mesma idade de Davi, e que mais tarde se tornaram líderes do seu exército. Abigail casou-se com um ismaelita chamado Jeter e deu à luz a Amasa, que se tornou líder do exército de Absalão contra Davi. Esses 4 eram, portanto, meio-primos de Davi. Voltamos para o versículo 18 a 24 para Esrom, filho de Pérez, que deixou um número relativamente grande de descendentes. Um deles, mesmo depois de sua morte. Seu filho Calebe, ou Quelubai, também teve muitos filhos. A terceira linha da descendência que veio de Esrom, ligando-se à de Rão e Calebe, é a de Jerameel. Seu filho Rão era sobrinho de Rão, irmão de Esrom. A gente se perde um pouco por aqui porque era muito comum colocarem o mesmo nome nos descendentes. Sezã, mencionado no versículo 31, é a 6ª geração de descendentes de Jerameel. Ele não teve filhos homens, mas uma filha chamada Atai. Jara, o servo egípcio de Sezã,
lhe deu um neto chamado Atai, para poder continuar o nome da família. A lista dos descendentes de Jerameel continua de Atai para frente. A partir dos descendentes de Calebe, ou Quelubai, filho de Pérez, são mencionados seus descendentes, não mais como indivíduos, mas sim como cidades que podiam traçar sua origem a ele, de maneira direta ou indireta. Talvez sejam nomes demais para gravarmos, mas podemos com certeza saber que o Senhor queria mostrar toda a geração que antecedeu ao Senhor Jesus, porque após ele seria impossível nomear, uma vez que ele reuniu nele povos, línguas e nações, onde estão incluídos eu, você e todos que buscam conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Tá na lista? Que bom para você! Amanhã começa a lista dos filhos de Davi e continua a linhagem até o retorno do cativeiro da Babilônia. Continuaremos aqui com a ajuda da Bíblia de Estudos do Rei James, e se você tiver alguma coisa relevante que queira comentar, escreva por favor nos comentários. Dá para perceber que em todas essas gerações houve muitos que tropeçaram e caíram, e outros que lutaram e foram fiéis. Mas os planos de Deus e seus propósitos nunca deixaram de se cumprir por causa de nenhum deles. Se você quer estar na lista dos vencedores, siga lutando, siga persistindo, siga sendo fiel, siga sendo verdadeiro e justo em todos os seus caminhos. E com certeza, os planos de Deus se cumprirão em você e através de você, na sua vida e depois que você partir. Escreva, portanto, a sua história e deixe a sua herança de fé e honra a esta palavra, onde quer que você esteja. Amém? Um abraço e até amanhã.